Existem mais de 20 nomes diferentes para o anticristo no livro do Apocalipse. Ele é chamado de o Destruidor, Besta, o Desolador, Filho da Perdição, Perverso, Rei de Babilônia, entre muitos outros. Todos esses títulos são destinados a nos dar uma pequena ideia de seu caráter, sua personalidade. Afinal, ele será a pessoa mais perversa que já pisou neste mundo. Imagine Hitler, Stalin, Osama Bin Laden, Saddam Hussein e Kim Jong-un combinados, e então multiplique isso muitas vezes. Mesmo assim, não será possível se aproximar do terrível caráter do anticristo. Ele usará todos os truques e astúcias para ter controle sobre o mundo. Todos estarão sob seu domínio, incluindo homens maus. Este ser malevolente só se revelará no fim dos tempos, mas em 1 João 4 está escrito que o espírito do anticristo tem agido no mundo há bastante tempo. A maioria das pessoas ainda não percebe, porque são cegas espiritualmente. Enquanto ele continua agindo contra os ensinamentos de Cristo, incentivando ideologias malignas e levando todos a uma vida de desobediência, o espírito do anticristo está diretamente ligado à decepção e às mentiras. Seu objetivo final é desviar as pessoas do verdadeiro evangelho, apresentando-lhes uma falsa liberdade, onde qualquer um pode fazer o que quiser sem se importar com o Criador e sem seguir suas regras. Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atrativo, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. O diabo também usa líderes espirituais para distorcer a Bíblia e encoraja a perseguição dos cristãos ao longo da história, através de entidades governamentais, indivíduos ou grupos extremistas. Seu foco principal é atacar de dentro das igrejas. Cada vez mais, o espírito do anticristo tem se infiltrado entre os cristãos, causando conflitos, divisões, enfraquecendo a fé, a unidade e o amor, que são cruciais nestes tempos difíceis. Tudo isso é uma preparação para a chegada deste homem malevolente chamado Anticristo, que eu pessoalmente acredito que surgirá de um lugar muito significativo, como o governo de um país de primeiro mundo ou uma organização extremamente poderosa de nações, como a ONU ou a União Europeia. A Bíblia afirma que inicialmente o anticristo será capaz de unir países e as 3 principais religiões do planeta, cristianismo, islamismo e judaísmo, sob um pacto de paz e segurança. Esta promessa virá em um momento em que tudo parecerá perdido, quando as pessoas e as nações estarão desesperadas por um Salvador, alguém que mude o destino da Terra e lhes traga um lampejo de esperança. Então, com uma grande aliança formada, ele finalmente chegará ao poder mundial e ganhará a confiança das pessoas com sua boa aparência, influência e, mais importante, seu discurso cheio de sabedoria e mansidão. Ele será a pessoa mais encantadora e admirável em seus primeiros anos de governo. A palavra de Deus também fala sobre a profecia do surgimento de 2 bestas, que marcarão o início do fim dos tempos. Na primeira, vinda do mar com 7 cabeças e 10 chifres, é o anticristo. A segunda besta, surgindo da terra e fazendo com que as pessoas adorem a primeira, é o falso profeta. Ele as enganará com muitos sinais milagrosos. É precisamente esta segunda figura que ajudará o anticristo a manter o controle político, religioso e econômico do mundo. Através de uma espécie de licença para viver, que será a marca da besta, apenas através dela as pessoas poderão comprar e vender. Caso contrário, morrerão por falta de comida e outros itens básicos de sobrevivência, porque não poderão participar deste novo modelo da economia mundial. E 3 anos e meio depois, enquanto todos estão em relativa paz, sem grandes conflitos ao redor do mundo, o anticristo quebrará o pacto que fez com as nações, e o tratado assinado será anulado. Aquela figura encantadora e pacífica já não existirá mais, agora ele revelará quem realmente é um ser malevolente, arrogante, egoísta e ávido por poder. Durante este período, ele entrará no Santo dos Santos, o espaço do terceiro templo, e cometerá o que as Escrituras chamam de um terrível sacrilégio, profanando a santidade de Deus e declarando que, a partir desse momento, somente ele deveria ser adorado. Então, uma imagem dele será colocada lá, e toda a terra deverá se curvar diante dele. E eis que o líder mais implacável, empoderado por Satanás e controlando todo o mundo em suas mãos, começará a agir, assim como Deus tem sua trindade, Satanás também terá a sua, e ele representará o Pai, o anticristo será o Filho, e o falso profeta será como o Espírito Santo, todos unidos com o propósito de causar o máximo de dano às pessoas. Quanto ao falso profeta, saiba que o papel dele neste período da grande tribulação será mais importante do que se pode imaginar. Além de perseguir e condenar aqueles que não se curvam ao anticristo, ele também funcionará como uma espécie de primeiro-ministro neste governo maligno, gerenciando todos os assuntos importantes, incluindo a imposição da marca da besta aos habitantes da terra. Finalmente, o anticristo atacará toda a nação de Israel, com o objetivo de exterminar os judeus, assim como os inimigos da Bíblia, como os filisteus, babilônios, assírios, amonitas, edomitas, sírios e, mais recentemente, iranianos e palestinos, tentaram ao longo da história, mas falharam.
No entanto, a Bíblia diz que então vários exércitos do norte, sul e leste cruzarão o rio Eufrates, e por um momento o anticristo terá que pausar seu plano de destruir a nação escolhida por Deus para lidar com esses inimigos que surgirão ao longo do caminho. E enquanto eles lutam entre si, um adversário que não esperavam chegará, o Senhor Jesus Cristo, montado em um cavalo branco, cheio de glória e poder, acompanhado por seus santos e anjos. Esses inimigos que estavam lutando entre si se unirão, liderados pelo anticristo, para lutar contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, em uma batalha conhecida como Armagedon. Aquela localização em Israel será o campo de batalha mais impressionante que poderia existir, pois o que parecia ser uma guerra de séculos durará apenas um sopro de tempo. Sim, com um simples sopro, Cristo destruirá todos os rebeldes na terra. A destruição será tão grande que Apocalipse 19 afirma que Deus terá que chamar as aves do ar de todas as partes do mundo para comer os cadáveres que jazerão no chão. Depois, Jesus destruirá o anticristo e o falso profeta, também desarmará os exércitos, derrubará todos os aliados e desintegrará todas as alianças malignas. Satanás será aprisionado em um lugar chamado Hades. Uma vez que as aves limparem tudo e todo o mal desaparecer, apenas aqueles que acreditam em Cristo e não se rebelaram contra ele permanecerão na terra. O reino de Jesus será estabelecido aqui por 1000 anos. A Bíblia diz que aqueles de nós que vivemos e fomos arrebatados estaremos com ele e ajudaremos a administrar o que acontece durante o milênio. O rei Davi será seu braço direito neste reino de Jesus. Tudo que foi criado pelo Pai no jardim do Éden, mas destruído pelo pecado, retornará, e até melhor. Mas a história não termina aqui. A morte física não será suficiente para os incrédulos. Deus mesmo se assentará no grande trono branco, e sua majestade será tão poderosa que a terra e os céus fugirão de sua presença. Então, os mortos, significando todos os incrédulos, pequenos e grandes, ficarão diante do trono branco, e os livros serão abertos. A Bíblia não especifica exatamente quais livros serão estes, mas provavelmente são livros que revelarão suas ações, escolhas, palavras e pensamentos. Junto a estes, outro livro será aberto, o livro da vida. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão condenados. Mas ainda há Satanás para lidar, que permanecerá aprisionado até o fim do reinado de 1000 anos de Cristo. Após este período, ele será solto e lançado junto com o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, também conhecido como a segunda morte ou inferno. Infelizmente, aqueles que seguiram os caminhos do diabo, negaram Cristo e receberam a marca da besta se juntarão a eles por uma eternidade cheia de dor, tormento e ranger de dentes. Não haverá mais tempo para misericórdia, arrependimento ou perdão. Eu sei que isso é triste de se dizer, afinal estamos falando de seres humanos, mas irmãos e irmãs, temos que lembrar que se Deus não fizesse isso, ele não poderia ser Deus. Se ele apenas assistisse a todo o mal que essas pessoas cometeram sem tomar nenhuma atitude, ele se desqualificaria como um juiz justo. Sabemos que Deus sempre faz o que é certo, com amor e misericórdia, mas ele também administra a justiça. E como as pessoas não quiseram receber a graça de Deus através de seu Filho Jesus, elas serão condenadas eternamente. Talvez você esteja se perguntando, pastor, o que acontece depois? A Bíblia diz que um novo céu e uma nova terra se formarão, e este novo mundo será chamado de Nova Jerusalém. Lá, as pessoas viverão para sempre, e não haverá tristeza, dor, choro, doença e certamente não haverá morte. Jesus andará ao nosso lado, assim como o Senhor andou com Adão e Eva no paraíso. O livro do Apocalipse contém muitos trechos sombrios, mas dentro deles, há sempre um sinal da graça e misericórdia de Deus. Ele nunca nos deixa sem a oportunidade de nos voltarmos para Cristo, mesmo durante a tribulação. O apóstolo João nos diz que o Senhor levantará 144.000 pessoas e enviará 2 testemunhas do céu para este mundo cheio de trevas, para pregar sobre seu amor durante os anos do governo do Anticristo. Então, se alguém não for salvo, não será por causa de Deus, mas sim por causa de suas próprias escolhas. Ele fez tudo o que sabia, tudo o que podia fazer, inclusive dando seu próprio filho para pagar a dívida de nossos pecados na cruz. Quando eu estiver diante de Deus e ele me perguntar por que deveria me deixar entrar no céu, eu responderei porque recebi seu Filho Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, e ele me prometeu o dom da vida eterna. Essa é a confiança que você deve ter quando estiver diante do Senhor. E se você ainda não tem essa certeza, onde quer que você esteja me ouvindo agora, esta mensagem é para você. Aceite Jesus, entregue-se a Ele enquanto ainda há tempo. Amém.